Bom dia! Vocês estão bem? Quantos estão felizes? Muito bem, queridos. Eu quero falar nessa manhã com vocês de um personagem que a gente até fala pouco dele, mas que tem algo para nos ensinar, e eu creio que pode nos ensinar bastante sobre encarar desafios, né? Você tem encarado alguns desafios? Vários. Então, não está muito diferente do que lá em casa, né? E a gente sente que, depois da pandemia, muitas pessoas ficaram um pouquinho mais cansadas, né? A gente vê o pessoal um pouco mais lento para reagir. Não sei se aqui vocês estão tendo essa percepção, mas a gente vê o povo ainda um pouquinho mais acostumado e tal, ficaram um tempo em casa, aquela coisa toda, e hoje, para retomar, está um pouco mais lento, né? E os desafios estão aí, nós precisamos reagir a eles, sim ou não? Precisamos reagir, nós não podemos ficar diante dos desafios sem responder a eles de uma forma poderosa, sabe? De uma forma pautada na palavra de Deus. Então é isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã, e espero mesmo que o Senhor nos encha de esperança com essa mensagem. Muito bem. O personagem que eu quero retratar e falar um pouco da vida dele nessa manhã chama-se Caleb. Quantos conhecem Caleb? Muito bom. Caleb é filho de Jefoné, da tribo de Judá. E Jefoné, seu pai, ele é designado na palavra de Deus como quenezeu. Ou seja, ele era descendente de Kenaz. Quero fazer apenas uma introdução para a gente poder entrar especificamente na vida de Caleb. Os quenezeus, esse povo, provavelmente foi um dos povos nômades que estavam ali pelo deserto quando o povo de Israel saiu do Egito em busca da terra prometida. E esse povo, então, ele não fazia parte de uma das 12 tribos, mas ele foi anexado a uma das 12 tribos, a tribo de Judá, por conta dessa peregrinação do povo no deserto. E é interessante que Caleb ele conquistou uma posição de liderança e de respeito diante daquela tribo, mesmo não tendo sido originalmente nascido entre o povo hebreu. E isso fica claro quando vemos Naasson, que era filho de Aminadab, e ele era o legítimo representante daquela tribo, e era o líder daquela tribo, mas quando eles são arregimentados para espiar a terra, e é sobre isso que nós vamos falar. Obrigado, Samuel. Foi Caleb que representou a tribo de Judá entre os espias na missão de olhar a terra. Interessante isso, né? Naasson era vamos dizer assim, a pessoa correta para ser o líder daquela tribo. Mas foi Caleb que foi designado. Tal era a disposição de Caleb de assumir esse papel de liderança. Então, Caleb já começa na sua vida tendo esse destaque, tendo essa importante incumbência, né, diante daquela tribo a qual ele representava. Isso vocês vão poder conferir em Números capítulo 13. Mas eu quero falar sobre o nome Caleb. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de saber o que significa Caleb. Caleb vem do hebreu, né, do hebraico, Kelev. Kelev. E esse nome tem um significado. Eu já falei aqui, em outras vezes, que os nomes hebraicos, as palavras hebraicas, sempre são carregadas de significado, né? Então, uma criança, quando recebe um nome, ela recebe também uma designação que representa aquele nome. E ela acaba sendo... E esse nome, muitas vezes, traz características que serão importantes na vida daquela pessoa. Interessante isso, né? Então, a escolha do nome para o povo hebreu é algo muito importante. Não é apenas o nome da moda, né? Eles não escolhem porque, achei bonitinho. Não, eles escolhem porque aquele nome tem um significado. E isso será importante para aquela pessoa quando ela for adulta ou quando ela for velha. Enfim, durante a sua vida, aquele nome será uma marca naquela pessoa.
Seria bom se a gente pudesse escolher os nomes assim também, né? Com um objetivo, carregado de um significado. E Caleb, que a pronúncia correta é Kelev, tem um significado. Sabem qual é? Kelev significa cachorro. Faz aí. Achava que era um negócio tão assim. Mas cachorro. Kelev significa cachorro. Para o português, chamar alguém de cachorro é bem pejorativo, não é? Então, a gente não utiliza esse tipo de atributo para alguém. Mas aguenta firme, que eu acho que você vai se surpreender. A palavra Kelev é formada de duas outras palavras. Um prefixo, ke, e o sufixo lev. Ke, em hebraico, significa de acordo com, ou segundo alguma coisa, né? Conforme. E lev, a palavra lev, significa coração. E o nome cachorro, em hebraico, é segundo o coração. Ficou melhor agora? Melhorou bastante, né? E é muito interessante porque o cachorro é assim, não é? Ele é um animalzinho fiel, não é? Ele é conforme o coração do seu dono. Já percebeu isso? Se o dono está feliz, ele está feliz. Se o dono está triste, ele fica ali do ladinho dele. Ele é companheiro, né? E há 1 ano e meio atrás, eu peguei Covid. A primeira vez que eu peguei Covid foi a forma grave da Covid, né? Foi bem no auge das mortes por Covid. Perdemos, inclusive, uma pessoa muito querida lá no plano, que era o Pedro, esposo da Cleirene, na mesma semana que eu estava com Covid, e eu estava muito debilitado, sabe? O médico que me atendeu preferiu me manter em casa. E eu pude alugar os equipamentos de respiração para poder ficar em casa. Se eu tivesse ido para o hospital, bem provavelmente eu seria entubado. E infelizmente, muitas pessoas que assim foram entubadas acabaram falecendo, até por outras intercorrências. Mas eu fiquei muito mal, acho que já comentei aqui com vocês, mas o que foi interessante é que fiquei isolado lá em casa, num quarto, separado de todos. Me sentia aqueles leprosos, né? As pessoas passavam ao largo, sabe? Eu recebia comida por uma portinha, assim, né? Quase que empurrado, daqui a pouco voltava. Mas o meu cachorrinho ficou comigo o tempo inteiro. Ele dormia e acordava e passava o dia todo. Só saía para comer, fazia suas necessidades e voltava. E ficava do lado da cama, né? O animalzinho fiel, né? E agora, a gente, olhando essa característica, a gente começa a gostar um pouco mais do nome Caleb, né? E desse significado, cachorro, cão. Eu quero trazer 2 atribuições que são marcantes na vida de um cachorro, no comportamento, né? Se é que eu posso dizer isso, no caráter de um cachorro. A primeira delas é a fidelidade, como nós falamos. O cão é o animal mais fiel ao seu dono. E você quer ver se ele é fiel a você mesmo? Né? Tem uma brincadeira que diz aí, prende a sua sogra no porta-mala do carro e o cachorro no porta-mala de outro carro, deixa meia hora trancado, e na hora que você abrir, você vai ver quem vai ficar feliz com você. Né? Quem vai estar contente? Brincadeira, não façam isso. Mas vai estar abanando o rabo de alegria de te ver. Então, o cachorro é um animal fiel. É um animal que é ligado ao seu dono. E a segunda característica é que ele é um animal sensível. Como eu falei, ele é muito sensível ao coração do seu dono, na alegria, na tristeza. O cão percebe isso, ele sente isso, e ele é muito ligado ao seu dono. Muito bem. Mas tem um outro nome aqui curioso, antes da gente entrar na história de Caleb, que também é destacado no texto que nós vamos ler, que é o nome do pai dele. Quando fala de Caleb, fala que ele é filho de alguém. Ele é filho de Jefoné.
e esse nome também tem um significado. E o nome de Jefoné significa aquele que encara, aquele que enfrenta face a face, aquele que enfrenta os desafios cara a cara. E a gente vai perceber na história de Caleb que isso faz muito sentido. Muito bem. O que veremos nessa mensagem é a história de um homem que aprendeu com seu pai a enfrentar os desafios face a face. E que tinha na sua identidade, características fundamentais para viver o que viveu. Tais como fidelidade e sensibilidade. Fidelidade aos sonhos e projetos de Deus. E sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. A gente lê em Números 14, versículo 24, o seguinte: todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes herdarão essa terra, passarão a possuí-la. Muito bem, vamos ler agora o texto base. Abra comigo em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, versos 12 ao verso 15, que diz: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Então, como eu falei, vamos olhar um pouco. Esse já é o fim da história de Caleb, e eu quero falar um pouco sobre ela, para ver se a gente consegue absorver nessa manhã alguns ensinamentos úteis para a nossa vida, no nosso dia a dia. O povo de Deus tinha um sonho. Eles tinham sonhado com uma terra de liberdade. Eles estavam presos no Egito, escravos durante muitos anos, e eles tinham um sonho e uma promessa, a promessa da liberdade em Deus. E agora, finalmente, eles chegam até a entrada desta promessa, até a porta desta promessa. Chegam à fronteira da cidade de Cádiz Barneia. E era só entrar e conquistar a terra. Estava fácil. Era só entrar e a terra era deles. Mas, por uma orientação de Deus, por uma inspiração divina, Moisés obedece à voz do Senhor que diz: olha, envia espias, um de cada tribo, para olhar a terra. Moisés, então, faz uma reunião, reúne todo o povo e levanta homens, um de cada tribo, 12 ao total, para que eles possam ir e olhar a terra, para espiar aquele lugar. E 2 deles eram Josué e Caleb. Os espiões viram uma terra maravilhosa e extraordinária. A palavra de Deus diz que ela manava leite e mel. E produzia frutos enormes. Está no capítulo anterior a esse que nós lemos. Era muito curioso, porque a terra era a terra dos sonhos. Uma terra que eles tinham esperado e que agora eles poderiam alcançar. Eles estavam na fronteira. Era só entrar. Os homens relataram, empolgados, sobre as riquezas que havia naquela terra. E até trouxeram exemplos dos seus frutos. Eu acho muito legal essa parte, pastor Wesley, porque quando eu me converti, eu tinha 13 anos de idade. Então, um menino de 13 anos, ele é um menino assim, meio sonhador, né? Naquela época, a gente era mais inocente do que era hoje. Hoje, os meninos de 13 anos são mais espertos, né? E eu olhava as coisas assim, rapaz, eu ficava imaginando. Quando eu li esse texto, quando eu ouvi alguém falar sobre esse texto, o texto diz que o cacho de uvas foi necessário 2 homens para trazer, tamanho era o cacho. E eu achava que eram as uvas desse tamanho. Eu falei, rapaz, a uva deve ser desse tamanho. Porque era um caixão gigante, né? Eu falei, aí quando eu li isso, eu falei, rapaz, imagina a melancia. Eu vou cavar dentro dela, vou fazer uma casa dentro da melancia. Eu gosto demais de melancia. Tal era a imaginação. Mas, na verdade, é que o cacho era abundante de frutos, era bem grande, cheio de frutinhas. E era tão grande que precisava de 2 homens para carregar aquele cacho. Tamanha era a riqueza daquela terra, né? O quanto ela era frutífera, né? Tudo que plantava dava em abundância. Então, era uma terra maravilhosa.
Só que, apesar disso, aqueles espiões, aqueles espias, chegaram também tristes e derrotados, com um relatório muito pessimista. 10 deles disseram o seguinte, abra no capítulo anterior, Números 13, versículos 32 e 33. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha o relato de 10 desses 12 espias. Eles falaram, olha, a terra realmente é muito boa, mas tem ali um problema. É uma terra que devora todo mundo, e nós não vamos dar conta disso. É uma terra cheia de gigantes. E diante deles nós parecemos como gafanhotos. E não só aos nossos olhos, mas aos olhos deles também. Ou seja, é real o que eu estou falando. Não é apenas uma percepção desse lado de cá. A coisa é feia. Nós não podemos contra eles. No entanto, 2 deles, Josué e Calebe, disseram a Moisés, Moisés, a terra é maravilhosa, e é isso mesmo, tudo é verdade, como Deus prometeu para nós. E o que esses rapazes estão dizendo também é verdade. Tem gigante lá. Gente muito maior do que nós. Mas sabe de uma coisa? Apesar dessa terra ser difícil de ser conquistada, nós podemos conquistá-las. E em nome do Senhor, nós podemos entrar nessa terra. Percebe que visão diferente? Diante daquele mesmo desafio, 10 deles disseram, nós não vamos dar conta. A terra é maravilhosa como o Senhor prometeu, mas tem um problema. Para conquistá-la, nós vamos ter que enfrentar gente muito maior do que nós, e nós não vamos dar conta. Pensa agora por um pouco. Aquele povo tinha acabado de ser resgatado do Egito. E qual foi o... Bom, entre todas as pragas que vieram, e eles viram o livramento do Senhor, né, de perto, logo na saída do Egito, eles viram um tremendo milagre, uma tremenda demonstração de força do Senhor, quando ele abriu o Mar Vermelho, aqueles homens passaram em terra seca. E os seus inimigos que vinham atrás, com raiva, querendo buscá-los e matá-los, foram todos devorados ao se fecharem as águas sobre eles. Aquele povo estava sendo encharcados da demonstração do poder do Senhor. E diante da terra, eles tremem. Eles olham aquele cenário e eles são tomados pelo medo. Eles ficam paralisados pelo medo e falam, Moisés, a gente não consegue entrar. A terra é difícil. E o texto que nós lemos em Números fala ainda mais do que isso. Ele fala que eles infamaram o povo. Eles começaram a dizer para o povo, vocês são doidos, vocês não vão conseguir entrar, lá é difícil demais. Lá tem gigante e eles vão matar todos nós. No meio desse relato, levanta Josué e Calebe e fala, é verdade, mas em nome do Senhor nós podemos conquistá-la. Hoje, nessa manhã, eu quero dizer a você que você pode olhar para os desafios de 2 formas. Ou da forma daqueles 10 que olharam a parte boa de encarar o desafio, mas ficaram paralisados diante desses mesmos desafios, achando que eles não conseguiriam enfrentá-los. E até, por um lado, eu acho que realmente, humanamente, eles não conseguiriam. Mas como Josué e Calebe, esses 2 olharam não para o desafio humano, mas para quem estava com eles e que poderia ajudá-los a enfrentar aqueles gigantes. Se você tem desafios, se você tem gigantes batendo na sua porta, espera no Senhor, confia nele e vai na força que Ele tem sobre você. Paulo diz, é na minha fraqueza que o Senhor aperfeiçoa através da sua força. É quando eu sou fraco que eu sou forte. Então, diante da sua fraqueza, não se apoie nela, se apoie no Senhor, porque Ele vai enfrentar esses gigantes por você. Nesse momento, no verso 30, que nós estamos lendo, enquanto aqueles homens estavam falando e relatando tudo de ruim que eles tinham visto, Calebe fez a sua primeira aparição
Diz, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Talvez você tenha visto a sua esposa falando, olha, não vai dar certo, esse desafio é forte demais. Ou talvez o seu marido esteja assim, dizendo, a gente não vai dar conta. É hora de você falar, vamos, porque nós vamos prevalecer contra isso aí. Nós vamos prevalecer contra essa dificuldade. Lá em casa, quem fala isso é a Zeneide para mim, toda vez. Cadê a sua fé? Falei, deixa eu catar aqui, tá difícil. Ricardo, para com isso. Você não viu, você não lembra de tudo que o Senhor tem feito? E essa mulher maravilhosa que o Senhor me deu tem sido um baluarte lá em casa para me dizer, creia no Senhor, né? Que você seja isso para a sua família, né? Vamos em nome do Senhor Jesus. Mas mesmo assim o povo foi seduzido pelos maus espias e Deus trouxe uma sentença sobre eles por conta dessa decisão. Eles disseram em Números 14, capítulo seguinte, agora eu estou no livro certo, Números 14, versículo 30, ele diz, vocês não entrarão na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por conta desse medo, por conta daqueles 10 espias terem seduzido o povo, e o povo ter dado ouvido a esse relato, e não terem dado ouvido a Calebe e Josué, o Senhor disse, vocês não vão entrar na terra que eu prometi. Exceto Calebe e Josué. Esses dois vão entrar, mas vocês não vão. E eles então começaram a vagar no deserto. Passaram-se 40 anos. Agora, finalmente, Israel entra e conquista a terra. Moisés já havia morrido, Josué então assume a liderança debaixo da bênção do Senhor. Ele leva o povo a atravessar o rio Jordão e a entrar na terra prometida. Então ele se aproxima do tempo de repartir a herança entre aquelas tribos. Nós estamos falando agora da próxima geração. Todo aquele povo já havia morrido e a próxima geração então estava entrando na terra sob a liderança de Josué. Chegou a hora de repartir a terra abundante, terra que mana leite e mel. Cada tribo poderia escolher uma parte. Todos chegaram sedentos, querendo receber a melhor parte da terra, a mais produtiva, a terra mais fácil de ser conquistada. Todos estavam procurando o vale, todos estavam procurando a planície. Muito mais fácil plantar no vale, não é plantar na planície, sim ou não? Dá menos trabalho esse negócio. Todos estavam escolhendo a melhor parte da terra. Mas Calebe estava lá atrás, estava quieto. Imagina a cena, todo o povo, os líderes escolhendo, eu quero essa parte da terra, eu quero aquela ali que é boa. E Calebe lá atrás, quietinho. Quando todos já tinham escolhido as melhores terras e alguns ainda brigavam por elas, quando a maioria já estava tranquila, então Calebe levanta a sua voz. Fala, Josué, dá-me aquele monte. Eu quero a montanha. Mas Calebe, como assim? A parte mais fácil é aqui, a planície. Mais fácil de cultivar, é mais tranquilo. Eu quero aquele monte. Calebe não pediu um lugar fácil, pediu um lugar difícil. Diz a Bíblia que aquela montanha era habitada pelos Enaquins, gigantes daquela época. Os ancestrais de Golias, gigantes guerreiros. Só para você ter uma ideia, esses homens, a lança deles pesava 4,5 kg. Imagina o que é isso. Imagina você levantar uma lança que pesa um saco de arroz. Eles eram homens fortes, poderosos. Guerreiros gigantes, cidades fortificadas em cima de uma montanha. Porém, estes não eram obstáculos para Calebe. Agora Calebe olha para Josué, como nós lemos no início, e diz, dá-me este monte que o Senhor prometeu naquele dia, diz Josué capítulo 14, verso 12. E eu quero levantar para nós, nessa manhã, 3 lições. 3 lições que nós podemos aprender
com essa atitude de Calebe. A primeira delas é que as derrotas dos outros não têm que nos tornar derrotados também. A derrota dos outros não tem que te tornar também um derrotado. Por causa da incredulidade daqueles 10 espias, todo o resto de Israel foi condenado a não entrar na terra prometida. A vaguear pelo deserto durante 40 anos, e somente a sua descendência pôde entrar para gozar daquela herança. Mas Calebe não desistiu simplesmente porque a maioria estava errada. Calebe manteve o seu coração no Senhor. Calebe manteve a sua esperança viva, a sua fé no Deus Todo-Poderoso. A promessa estava sobre ele. Pense comigo, ele vagueou durante 40 anos no deserto. Ele experimentou o deserto junto com todos, mas a fé estava no coração de Calebe. Um dia eu vou entrar, a promessa está sobre mim. Às vezes você está ainda passando por esse deserto, mas não murmure, não esmoreça, reacenda essa chama. O fogo que nós cantamos aqui no louvor, que você peça, Senhor, reaqueça a minha vida, reaqueça a esperança no meu coração, porque eu quero entrar nessa terra. Eu quero essas promessas que o Senhor fez para mim. Talvez promessas e sonhos que tenham sido feitos muitos anos atrás. O Senhor prometeu e você ainda está esperando o cumprimento. Creia que Deus é poderoso. Aquele que prometeu é poderoso para fazer cumprir. Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus. Calebe não desistiu porque todo mundo estava errado. Calebe continuou a confiar em Deus, sabendo que um dia ele receberia a sua herança. Como Calebe, não podemos nos dar ao luxo de olhar para as pessoas à nossa volta, olhar para a circunstância e ficar acomodados. Nós podemos sim esperar em Deus e devemos fazer isso. Deus vai honrar a nossa fé e vai honrar de tal modo que vai nos dar a nossa herança. O corpo de Calebe pode ter estado no deserto, mas o seu coração estava na terra prometida. Eu vou repetir. O corpo de Calebe estava até andando lá no deserto, mas o seu coração estava na terra prometida. Você pode estar até aqui, passando por dificuldades, enfrentando lutas, mas que o seu coração esteja na eternidade com o Senhor. Esse tempo é passageiro. Esse problema vai passar. Nossa vida vai passar. E a nossa esperança precisa estar no Senhor. Se nós olharmos para essa circunstância, se nós olharmos para o que estamos enfrentando, se a nossa esperança se resumir a esta vida, Paulo diz, eu vou ser o homem mais infeliz da terra. Mas se a nossa esperança estiver no Senhor, o que nós passamos agora passa voando, passa bem rápido. Senhor, Maranata, eu espero a sua volta. Meu coração está na eternidade com o Senhor. Continue a confiar no Senhor. A sua herança está segura nele. Quanto mais eu penso em Calebe, aquele poderoso herói, esse poderoso herói do Velho Testamento, mais eu aprecio. Certamente que ele era um homem de fé, apesar do resto da nação duvidar que Deus poderia fazê-los entrar naquela terra. Calebe creu em Deus e estava certo de que um dia ele obteria a terra prometida. Mas há uma segunda lição que eu quero que você aprenda nessa manhã. A idade não é barreira para realizar algo relevante para o Senhor. Vou repetir, parece que você não entendeu. A sua idade não é uma barreira para você realizar algo para o Senhor. Às vezes a gente está com 40 anos, fala, agora é hora dos mais novos fazer. Talvez 50. Agora já está bom dar uma descansada, né? Deixa os meninos fazer. Né? Quem sabe você está chegando nos 60. Aposentadoria. Né? Deixar esses mais novos fazer. O problema é que tem gente com 30 querendo aposentar. Tem uns jovens de 25, menino, que estão numa preguiça. Não, nem começaram, já estão com preguiça. A sua idade não é uma barreira para você realizar grandes feitos para o Senhor. Receba isso nessa manhã. Renove a sua vida. Eu estava falando com o pastor Wesley, vamos deixar para descansar no dia que morrer.
Lá na eternidade, e não vai ter descanso não, que lá é louvor o dia inteiro. Adoração, vai ser bom demais. Vamos trabalhar para o Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, vamos trabalhar para o Senhor. Eis aqui um homem de 85 anos de idade. Tem alguém com 85 aqui? Está longe, né? Diz. 81? Está longe dos 85. Tem muita coisa para realizar ainda. Caleb tinha 85 anos. 85. E ele está lá atrás daquela turma, vendo só os meninos pedindo as planícies, pedindo as coisas boas, e ele com 85 está pedindo o monte. Eu quero a montanha, aquela cheia de gigante. É ela que eu quero. Um monte, não um monte qualquer não, é um monte controlado por grandes e poderosos guerreiros. 85 anos, queridos, é uma boa idade para estar sentado num confortável sofá. Não é verdade? Afinal de contas, eu já fiz um bocado de coisa. Num vale, numa planície, na beira-mar, casinha de praia, ó coisa boa. Né? Uma hortinha, um canto. Eu lá vou querer saber de gigante? Com 85? Mas era exatamente isso que Caleb estava buscando naquele dia. Eu quero um monte. Eu quero esse desafio. Eu quero dizer para você que se os seus anos você acha que já estão avançados, já criei meus filhos, já está bom demais, já fiz o que eu tinha que fazer. Se você acha que suas forças não estão tão vigorosas como eram no passado, e você, por isso, pensa que a sua obra está concluída, eu quero que você elimine hoje, nessa manhã, essa ideia da sua mente. Que você renove a sua mente e que você saia daqui renovado pelo Senhor. Que o Senhor te renove para que você produza, porque tem tanta coisa para a gente fazer para Ele. Você pode ser usado poderosamente para fazer uma grande obra nesta nação. Para Caleb, esses anos não eram anos de declínio, eram anos para subir mais alto. Ele queria viver no monte. É fundamental e muito importante ter uma atitude otimista. É muito importante que a gente não esmoreça diante dos desafios. Porque se você olhar os desafios e esmorecer, você vai ser como um daqueles 10, que apenas olhou para as dificuldades, mas que você possa olhar para o Senhor. Que você possa ser renovado por Ele e olhar para os desafios como o Senhor olha. E o Deus Todo-Poderoso vai te encher de coragem, vai te encher de esperança e vai fazer você vencer esses desafios em nome do Senhor. Caleb não disse que os seus melhores anos tinham passado. Caleb disse que os seus melhores anos ainda estavam por vir. Será que você pode dizer isso? Os meus melhores anos ainda estão por vir. Fala isso aí, vai. Os meus melhores anos ainda estão por vir. Deus fez grandes coisas. Não é hora de aposentar, não é hora de você tirar o pé do acelerador, é hora de pisar mais fundo, de realizar mais para o Senhor. Os meus melhores anos ainda estão por vir. Aleluia. É verdade que Caleb ainda estava com uma boa saúde. A Bíblia diz que ele fala, eu ainda estou com o mesmo vigor de 40 anos atrás. Umas hérniazinhas, né? Aqui que chegam, uns bicos de papagaio, né? Mas ainda estou com o mesmo vigor. Não no físico, mas na minha fé. A minha esperança não envelhece. A minha esperança, a minha confiança em Deus, essa não envelhece. O meu corpo pode até envelhecer. As limitações podem até acontecer, chegar para nós. Verdade, com o tempo a gente fica mais limitado. Mas nada vai nos impedir. Eu vi essa senhora de 81 vindo aqui à frente, trazer a sua oferta. Ela não mandou alguém fazer isso por ela. Ela veio. Como é o nome da senhora? Maria das Neves? Isso? Olha aí, com marca paz. Mas isso não a impediu de vir e ofertar ao Senhor. Isso mesmo, é subir a escada. Pensa que exemplo para nós. Amém. Glória a Deus.
Tem muito mais coisa para nós, Ana Maria. É isso mesmo. O Senhor vai fazer uma grande obra através da sua vida. Aleluia. Certo que Caleb diz que o seu espírito estava como de 40 anos atrás. Ele estava com vigor na sua fé, na sua esperança. Como a Dona Maria, ainda esperando algo mais. O poder de Caleb não vinha da sua boa saúde. O poder de Caleb vinha da sua fé no Senhor. Ele sabia que Deus era poderoso para vencer o inimigo e lhe dar a sua herança. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Não é a sua força, não é a sua inteligência, não é a sua habilidade. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Creia no Senhor, espere nele, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. A murmuração é pecado, querido. A ansiedade é pecado. Mas confiar em Deus em relação ao futuro é entrar numa vida de alegria, de satisfação. Ainda que tudo esteja ruim, ainda que exista muitas dificuldades, a nossa fé vai fazer com que a gente olhe por cima disso. Que a gente enxergue lá na frente. A gente consegue enxergar a vitória antes dela chegar para nós. É isso que a fé faz conosco. É isso que a esperança produz no nosso coração. Eu não sei quais montes você pode estar enfrentando nesse momento. O monte que Caleb estava prestes a enfrentar era um monte cheio de gigantes. Talvez você tenha um monte de dívidas diante de você. Talvez o monte que você está enfrentando seja um monte de doenças. Um monte de limitações. Talvez o monte seja dificuldades no relacionamento dentro de casa. Com seu filho, com a sua filha, ou com seu pai ou sua mãe. Talvez o monte que você esteja enfrentando seja difícil demais para eu até entendê-lo. Mas eu quero que nessa manhã você saiba quem está com você. O Senhor Todo-Poderoso, é Ele que está ao seu lado. E é Ele que quer renovar a sua fé, a sua esperança e fazer você vencer esta batalha. Posso ouvir um amém? Não olhe para esse monte como um inimigo a evitar. Olhe para ele como uma herança a conquistar. Não, eu quero evitar isso. Quero passar longe. Não, não olhe para ele assim. Olhe para ele como uma herança a conquistar. Essa terra vai ser nossa em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus que lhe dê esse monte e confie nele para que ele lhe dê a vitória. Tem uma terceira lição que eu quero que a gente aprenda. Caleb é um homem que nos ensina a olhar para frente e não ficar parado olhando para trás. Quando finalmente a nação de Israel entrou na terra prometida, Caleb podia ter sentado e ficado quieto. Como eu disse, 85 anos, tá bom demais. Agora eu vou ensinar para meus netos, meus bisnetos, vou dizer para eles como é que foi tudo e maravilha. Ele podia ter lembrado aos líderes que ele tinha estado em minoria e que ele tinha dito que era para ter entrado na terra. Está vendo? Não falei que era para entrar? Eu estava lá, eu falei. E que finalmente ele estava certo. Ele podia ter passado relembrando aqueles 40 anos de vagueação inútil pelo deserto. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ao invés dele olhar para trás, Caleb olha para frente e pede o monte. Eu quero mais. Eu quero trabalhar mais. Eu quero mais, realizar mais para o Senhor. Sem dúvida, existe um grande valor em nós olharmos para trás. Para os ensinamentos que nós tivemos, para as experiências que nós vivemos, especialmente para relembrar os milagres que Deus já realizou. Isso é muito importante para nós. Mas nós não podemos ficar parados olhando para isso. Deus tem mais para nós. Deus tem mais para a sua vida. Deus quer realizar novos milagres, quer te trazer novas experiências. As que passaram foram muito boas, moldaram o nosso coração, formaram quem somos hoje. Mas eu não estou satisfeito. Eu quero mais. Você quer também? O Senhor quer realizar na sua vida mais, ainda mais. Ele quer te trazer novas experiências. Como eu falei, o que passou foi muito bom.
Mas o que eu experimentei quando me converti ao Senhor, e que me marca até hoje, eu quero experimentar de novo. E ainda mais. Eu quero viver ainda mais milagres. O Senhor já realizou muitos na minha vida, mas eu quero mais. Tem áreas na minha vida que ainda precisam de um milagre. E o Senhor quer nos levar a isso. Desafios que nós precisamos enfrentar. Não é hora de parar. Não é hora de ficar olhando para trás, com esse saudosismo no coração, achando que Deus somente trabalhou no seu passado. Não, Deus quer trabalhar no seu futuro. Deus quer trabalhar no seu presente. Ele quer fazer algo novo na sua vida hoje. Olhar para trás não é pecado. Porém, quando o olhar para trás nos impede de olhar para frente, estamos desobedecendo a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 10, diz: nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Aqueles que vão para frente. Vamos caminhar, queridos. Vamos fazer um tempo novo nessa celebração. Quantas coisas Deus já fez aqui em Taguatinga? Quantos milagres Deus já realizou, pastor Daniel? Desde a época do RISC, da escola. Tantas coisas que Deus fez. Foi bom? Maravilhoso. Podemos contar essas coisas? Com certeza. Mas temos mais necessidades? Temos mais desafios? Deus realiza mais. Realiza mais obras. Temos mais famílias para alcançar. Temos mais famílias para transformar. E você, hoje, está sendo chamado para conquistar esse monte, esse desafio em nome do Senhor Jesus. Talvez o seu vizinho esteja precisando de uma palavra. Talvez ele já demonstrou que é super resistente. Ele se demonstrou um gigante. Hoje eu quero que você ore a Deus. Deus, me dá esse monte. Me dá esse desafio novamente. Quero enfrentá-lo não na minha força, não na minha influência, mas na força do Senhor. Na habilidade que o Senhor traz para mim. E Deus vai fazer um milagre. Você vai poder conquistar essa terra. Você vai poder conquistar essa família para o Senhor. Amém. Caleb não olhou para trás. Ele olhou para frente e confiou que Deus lhe daria um futuro vitorioso. O lema de Caleb parece coisa de coach, pastor Wesley. Mas o lema dele, eu até resisto em colocar esses jargões, mas não tem jeito. O lema dele é: o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? O melhor de Deus ainda está. Mas já foi bom demais o que Deus fez. Pois eu quero dizer para você que o melhor de Deus ainda está por vir. Renova a sua esperança. Renova a sua fé nessa manhã. E você vai esperar o melhor de Deus. Esse deveria ser o lema de todo cristão. Dias melhores virão quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Esses vão ser os melhores dias da nossa vida. Há sempre novas bênçãos a receber, novas lições para aprender e novas vitórias para alcançar. Não é tempo de você se acomodar, não é tempo de você parar, não é tempo de aposentadoria. No reino de Deus não existe essa palavra. Nós vamos produzir para o Senhor. Só mais uma coisa. A vitória de Caleb foi ele poder ter deixado aquele monte como herança à sua família. Pense nisso. Caleb não apenas conquistou, mas a palavra de Deus diz que aquele monte foi dado a Caleb como herança para a sua família. Os seus filhos, os seus netos, desfrutaram daquele monte nos anos que se seguiram. As decisões que nós fazemos na vida, queridos, afetam outras pessoas. Aquilo que você luta, aquilo que você conquista, afeta o seu oikos. O que nós temos deixado como herança para os nossos filhos? O que nós temos deixado como herança para as pessoas que estão ao nosso lado? Elas estão olhando para nós. Será que nós estamos deixando uma herança de derrota daqueles que desistem? Ou será que nós estamos deixando um exemplo de pessoas que, mesmo diante das dificuldades, creem no Senhor Jesus? Creem que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Nós podemos deixar essa herança para aqueles que estão à nossa volta. As decisões que fazemos na vida afetam outras pessoas. Se nós fugirmos aos desafios, perdemos a herança que poderíamos deixar para outros. Mas se, como Caleb, enfrentarmos os nossos desafios, cheios de fé, então alcançaremos a nossa herança. E isso significa que outras pessoas poderão ser beneficiadas através da nossa atitude de fé. Olha que maravilhoso. Nós não somos seres individuais.
Nós somos colocados nessa terra para influenciar as pessoas. E a sua vida está sendo observada por um monte de testemunhas. Por pessoas no seu trabalho, por pessoas na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família. Renove a sua fé nessa manhã. Renove a sua esperança. Se você murmurou, de repente, diante do desafio, hoje é a hora de você falar: Senhor, me perdoa. Senhor, me dá esse monte novamente. E eu quero conquistar em nome do Senhor Jesus. Eu quero conquistar essa dificuldade que está à minha frente. Quero conquistá-lo na fé que tenho no Senhor. O Senhor vai te habilitar para isso. Eu quero que você abra, então, em Josué, capítulo 14, nós estamos já terminando. Vamos ler do verso 6 ao verso 15, o resumo dessa história. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, naquele dia em que nós estávamos lá espiando a terra, a respeito de mim e de ti. Isso é Calebe falando para Josué. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Olha o cachorro aí. Segundo o coração. Olha o nome dele fazendo sentido na vida. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, sou de 85 anos. Estou forte hoje, ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate. Tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte em que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome Hebrom era Quiriate-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. A terra era conhecida por uma terra de Arba, um grande herói guerreiro. Mas a partir de agora, aquela terra era conhecida como herança de Calebe. Qual é a terra que você precisa conquistar? Qual é o desafio que você precisa conquistar? Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus deu uma promessa, a promessa da terra prometida. Quais são os sonhos que Deus trouxe à sua vida, à sua família? Talvez você já tenha esquecido deles, mas o Senhor não esqueceu. O Senhor tem esses sonhos para realizar na sua vida. Qual a postura que você vai tomar diante desses desafios? Essa postura vai determinar como esses sonhos serão alcançados. Se você tiver a fé no Senhor, esses sonhos virão para a sua vida. Você vai poder gozar dessa terra. Infelizmente, se nós olharmos os desafios e ficarmos pelo caminho, nós nunca poderemos entrar na terra que o Senhor prometeu. Quais foram as promessas que Deus trouxe? Por quanto tempo nós estamos vagueando pelo deserto? Hoje é o dia que o Senhor quer renovar nossa vida, nossa esperança e a nossa fé. Sempre que eu penso em Calebe, sempre que eu penso nessa história e lembro de Calebe pedindo o monte, não tem como não fazer um paralelo e pensar no nosso Senhor Jesus. Ele estava no monte, orando a Deus, chorando e suando gotas de sangue diante de um grande e do maior desafio da sua vida. Humanamente falando, Cristo poderia ter deixado aquilo passar.
ele arrisca ainda dizer: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas a sua segunda declaração foi como a declaração de Caleb: que não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Portanto, Senhor, dá-me este monte, dá-me o Gólgota, dá-me este desafio. Foi para ele que eu nasci, foi para ele que eu vivi, e é nele que eu vou vencer. Seria no Calvário que Jesus morreria pelos nossos pecados. E através disso, através desta vitória, alcançaria a herança final e eterna para todos nós. Foi no monte que Cristo tornou possível que pecadores como eu e você nos tornássemos filhos de Deus e entrássemos no reino dos céus. Foi ali no Calvário que Cristo deixou para nós uma herança maravilhosa. O apóstolo Paulo nos diz, em 1 Pedro 1, segundo a sua muita misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, para todos nós. Foi através da morte de Jesus que nós recebemos essa herança. Sem a morte de Cristo naquele monte, sem Ele ter pedido esse desafio ao Senhor nosso Deus, e tendo feito a vitória ser materializada através da sua morte, essa herança não poderia chegar para todos nós. O desafio que nós enfrentamos é com base não em Caleb, mas em Cristo Jesus. Dá-me esse monte, Senhor. Que não seja a minha vontade, que muitas vezes é de olhar para os desafios e ficar pelo caminho, mas que seja a sua. Que o Senhor me leve a conquistar essa montanha, esse desafio. Caleb teve de combater muitas batalhas contra gigantes para alcançar a sua herança. Jesus combateu uma única e suficiente batalha no Calvário e deu a sua vida para nos assegurar a vitória. E agora ele reina como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós reinaremos com ele eternamente. Na ceia do Senhor, nós não olhamos para trás para ficarmos parados, inertes, mas olhamos para trás para observar esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando olhamos para a ceia, olhamos para Ele, porque Ele diz: fazer isso em memória de mim. Mas quando olhamos para a ceia, olhamos também para frente, para o tempo em que Cristo virá para buscar o seu povo. Eu quero dizer a você, nessa manhã, preste atenção aqui. Se você quiser conquistar o monte, comece por se render a Cristo. Se renda ao Senhor. Renda a sua vida totalmente a Ele. Os desafios são grandes, e eles são mesmo. Renda a sua vida ao Senhor. Renda tudo a Ele, porque Ele vai lutar essa batalha por você. Só Ele pode dar a você a fé e a coragem para enfrentar e vencer o inimigo. Só Ele pode fazer você enfrentar essa batalha e sair vitorioso do outro lado. Peça a Deus: Deus, me dá esse monte novamente. Com esse exemplo que você tem nas mãos, do sacrifício de Jesus, que pediu ao Senhor: Deus, me dá aquele monte para eu morrer, para eu trazer vida eterna para esses que estão me seguindo hoje. Peça ao Senhor: Deus, me dá esse desafio. Talvez você já tenha declinado dele alguma vez. Hoje é hora de você encará-lo diferente, com a sua fé renovada, com a sua esperança transformada. Dizer: Senhor, me dá esse desafio, e eu quero esperar no Senhor vencer essa batalha. Eu quero esperar essa vitória em Ti, porque o Senhor venceu ela por mim. Anjos te louvam.
Os anciãos se prostram